Fala pessoal, mais um episódio do nosso podcast Keep It Simple, episódio número 12. A mesa hoje aqui está completa e com pessoas especiais. Eu gostaria que cada um se apresentasse aqui. Dr. Pedro, meu amigo já de longa data. Há quanto tempo, Pedro? Desde 2011. Desde que eu fiz um curso de especialização com o Dr. Pedro e eu fui o único que até hoje o entrevistou antes de entrar na turma. Se introduz aí, é um prazer tê-lo aqui hoje. Prazer todo meu, Luciano. Por favor, se introduza. Então, eu sou Pedro César, sou ortodontista, professor da Universidade Federal do Ceará. Também leciono e dou aulas no curso de especialização em ortodontia da ABO, aqui em Fortaleza, e na Viva Academy lá em Mossoró. Né? Então, já tenho tentado ser professor, na verdade é uma caminhada, né? Então, essa caminhada aí já tem 32 anos, né? Na Universidade Federal do Ceará, onde eu consegui, né, chegar até o nível máximo de titular, graças a Deus, né? Mas, assim, sempre eu digo que essa missão de professor é uma missão que ela dura para sempre. E aí você está sempre tendo que estudar, é uma longa caminhada, ainda mais na especialidade que eu escolhi, que é ortodontia. Então, a ortodontia, sempre eu falo para os meus alunos que assim, é uma especialidade que, ao mesmo tempo, muito boa, no sentido que você vai ter que sempre conteúdo para estudar. Mas ela é frustrante no sentido de que você nunca vai conseguir ter todo o conhecimento que ela oferece. Mas eu sou muito feliz por ter escolhido a especialidade de ortodontia em minha vida. Literalmente, o ortodontista é um eterno aprendiz. Com certeza. E ele tem que estar sempre up to date, né? Ou seja, ele tem que estar sempre antenado com o que há de mais novo, porque senão ele acaba ficando assim, mais o velhinho que não aprendeu e ainda mais reluta, né? Então, o que a gente vê hoje em dia, e pouco de resistência, né? A resistência acaba criando barreiras. Então, eu vejo muitos professores que têm muito potencial para se desenvolver, mas eles resistem por ainda ficarem meio atrelados, como se fosse uma coisa meio romântica, ou até mesmo um relacionamento que eles não pudessem, romper algumas barreiras, cadeias para conhecer o novo. Então, eu vejo que a gente tem que saber que a gente ainda é fiel ao que a gente está fazendo. Claro. Só que a gente vai sempre acrescentando coisas novas, né? Não tenho dúvida. A gente vai falar mais e muito sobre isso. O assunto educação no ano de 2025 vai ser também aqui um dos temas principais da mesa. Gostaria agora de introduzir a doutora Juliana Gondim. Obrigado por ter aceito o convite. Por favor, conta aí pra gente aí um pouquinho da sua experiência. Para mim é um prazer estar aqui com vocês. Logo que eu me formei, eu tive a experiência de ser professora substituta na Universidade Federal do Ceará. Legal. Tinha 3 meses de formado e eu me vi naquela condição, disse, poxa, eu recém-formado, o que é que eu vou ensinar? Né? Como é que eu vou mostrar conhecimento para o aluno? Isso, melhor a gente não deixar quanto tempo, né? Mas faz 22 anos. Inclusive, a Juliana foi minha monitora de ortodontia. Legal. Fui aluna do professor Pedro César. Estou com 22 anos de formada. Legal. E meu Somos pai... contemporâneos. Meu pai, ele era professor da universidade e ele sempre dizia, Juliana, vá para o lado da docência. Juliana, vai ensinar. Eu disse, pai, na época da minha graduação, né? Eu disse, pai, eu não gosto de ensinar, eu gosto de clínica, eu gosto de atender paciente, eu gosto do movimento. E aí eu tive a experiência de ser monitora de ortodontia. E foi aí que eu comecei a gostar da docência. E logo que eu me formei, como eu fazia parte daquela ala que não tinha, né, quem me levasse para o interior, para os PSFs, acabou surgindo o concurso para professor substituto, que baixou para nível graduação. Eu tive a oportunidade de fazer e passei. E aí minha história como professora realmente começou. Hoje é difícil, né? Um graduado... Não, hoje não é mais possível. Não é possível. Pelo menos em nível de Universidade Federal, né? Porque a Universidade Federal sempre exige que pelo menos você tenha um título de doutor. Dependendo da instituição de ensino. Interessante. Né? Isso mudou então recente, né, Juliana? A gente teve alguns concursos que eles dependendo da instituição, eles abrem em nível de mestrado. Mas aqui na capital e nas capitais, e na maioria, posso dizer assim, eles já abrem para nível de doutorado. Mas isso é bom, né, para o ensino? Qual que é a opinião
de você aí, Pedro, que já está um pouquinho. Não, é assim, assim, na minha opinião, né? Já é você. Na minha opinião, a universidade, lógico. É porque é uma curiosidade minha agora. Se você tem já um número elevado de doutores formados e a universidade ela pode contratar uma pessoa que já tem esse nível, por que ela ainda vai investir numa pessoa que ainda vai chegar lá, sendo que ela já tem muitas pessoas que já têm esse nível? E hoje, para esses cursos se manterem, eles têm que ter e manter um nível de excelência, né? Então, os alunos que têm saído na Universidade Federal do Ceará, posso citar que a gente tem a professora Juliana, inclusive, já fez parte do corpo docente da pós-graduação. Então, eu posso dizer que a gente tem primado por esse nível de excelência. De tal forma que, quando os concursos acontecem, eles já conseguem contratar pessoas que já são muito bem preparadas. Eu não posso dizer em nível clínico. Sim. O grande problema que eu vejo nesse sentido em nível clínico, os mestres e doutores, como eles ingressam nesses cursos quase que após, ou logo após a graduação, eles não têm a possibilidade de ter uma experiência clínica. Quando eu me formei, aí eu vou dizer isso em 1988, né? Não vou fazer o cálculo aqui, mas a gente tinha que ficar 2 anos, era obrigado, o Conselho Regional de Odontologia, o federal, na verdade, ele exigia que a gente ficasse 2 anos sem fazer especialização. Ou seja, nós tínhamos que ser generalistas por 2 anos para depois ingressar. Isso é bom porque você consegue amadurecer, até realmente pegar a mão, saber né? o que é que você quer, entrar com outro nível. Mas hoje, né? Hoje, Juliana, o que a gente vê são alunos que eles já saem da graduação e já vão para um mestrado. E já vão para um doutorado. E aí eu pergunto, como é que eles conseguem, muitas vezes, dar aulas clínicas, se eles não tiveram experiência para tal, né? Mas aí vem, assim, na minha época, há 22 anos, a realidade era outra. A gente não tinha mestrado, doutorado aqui. Com tanta tinha, oferta, né, que eu vou dizer assim. Na verdade, a gente não tinha nem um curso de mestrado e doutorado. Então, a realidade era outra. Acho que por isso que baixou a nível de graduação e eu consegui passar. Porque se fosse hoje em dia a gente tem uma superpopulação de mestres e doutores buscando aonde serem alocados. Naquela época a gente não tinha isso. Verdade. E, né, aí a realidade mudou bastante. Deixa eu só introduzir aqui o doutor Vinícius, que está compondo a mesa também. E eu acho interessante essa conversa, porque aqui temos algumas gerações da odontologia. E é isso, Vinícius, que a gente quer passar também para quem está nos assistindo, né? São diferentes experiências, diferentes décadas de formação. E você, recém-formado, 2 anos, não é isso? 2 anos formado. 2 anos formado. Se introduz aí e fale, conte aí resumidamente um pouquinho da sua história. Claro. Bom, sou Vinícius, né? Sou cirurgião dentista, formado há 2 anos, como a gente já falou. Fui aluno da Universidade Federal do Ceará, aluno da professora Juliana e do professor Pedro. Sou aluno do professor Pedro hoje em dia. Na ortodontia, não é isso? Na ortodontia, né? Na pós-graduação de ortodontia. Com a professora Juliana, eu tive a felicidade ainda de fazer parte do projeto de trauma bucodentário, mesmo que por um curto período, porque uns meses depois que entrei se iniciou a pandemia, e aí atrapalhou todo um pouco o processo, mas ainda tive vivência bastante clínica com ela no projeto. E aí, hoje em dia, eu tenho a felicidade de ser aluno do professor Pedro lá na AVO, com o curso de especialização em ortodontia. E muito aprendizado. Doutor Marcelo continua lá? Isso. Doutora Aline? E a Aline também. Legal. Doutora Aline e toda a turma. Além de professor, mestre, não estou puxando o saco aqui, porque é meu professor não, mas além de professor... Só um pouquinho, né? Só um pouquinho. Mas pode puxar, ele merece. Posso dizer que também é um grande amigo aqui, porque já compartilhamos muitas conversas aí sobre a vida, conselhos e orientações que ele sempre me dá. Legal. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também, né? Dessa sua experiência. Eu tenho certeza que eu converso, né, com alguns recém-formados também e vejo um pouco dessa... talvez até um pouco perdido nesse começo, né? Em cima daquilo que a gente estava falando. A Juliana, recém-formada, já se tornou... Mas foi professora substituta, contrato temporário. Aí depois então me conta essa história. Vamos lá. Até porque, deixa eu te falar... O contrato, assim, eu não fui contratada defiada. Não, se isso tudo tivesse bem. acontecido. Deixa eu fazer um parêntese, tá? É importante contar a história. Temporário. Porque o que eu vejo hoje na maioria dos recém-formados... falando aqui para todo mundo, eu sou uma pessoa que gosta da odontologia, que acredita bastante na odontologia, mas eu sei que tem muitos profissionais
até com maior tempo de experiência, um pouco frustrados, e tem também recém-formados que acabam que se frustram no começo da profissão. Né? E o que eu tenho para dizer como experiência própria é assim, que tudo é questão de dedicação, né? Eu gosto muito do conceito de volante, né? Dia após dia, a gente vai girando ali a roda em cima daquele objetivo. E eu vejo que as pessoas, né, eles querem os resultados hoje. Hoje parece que a vida é um story, né? Tem que ser 1, 2, 3, 4 e já está com a clínica de sucesso. Não é bem assim. Então conta aí, e conta principalmente para quem está nos assistindo, um pouco dessa sua história, qual foi a sua caminhada até chegar, quanto tempo que durou aí. Conta resumidamente para a gente. Para o pessoal entender que não é assim, chegar e sentar na janelinha, não é isso, Pedro? Exatamente. A trajetória foi bem longa e bem árdua, né? Eu me formei, com 3 meses passei no concurso para professora substituta da disciplina de odontopediatria. Como eu era recém-formada, tinha pouca bagagem para passar para os alunos, eu entrei na especialização de odontopediatria. Então, enquanto eu era professora, os 2 anos de contrato, eu fiz minha especialização de odontopediatria. E aí me apaixonei pela parte do ensino. Nesse entremeio que eu terminei a especialização, eu prestei prova para mestrado na Unesp de Araraquara, na USP de Bauru. E cheguei a passar nas 2, acabei indo fazer mestrado em Araraquara. Optei por Araraquara, fiz mestrado, fiz doutorado. Quando eu estava no meu doutorado, abri o concurso para a Universidade Federal do Ceará, lá em Sobral. Prestei concurso para Sobral, passei. Passei 2 anos lá em Sobral, indo e voltando naquele Olha aí, viu, pessoal? O mérito e a dedicação, né? Foi o segundo concurso para professor, né? O segundo concurso para professor. Com 2 anos, uma professora se aposentou aqui em Fortaleza, no campus de Fortaleza, e eu prestei novo concurso para professor. Ser transferido? É isso ou não? Não, eles não aceitaram. Não existe a transferência? Existe, mas na época não... O departamento não aceitou um pedido, uma solicitação, e optamos pelo concurso. Então, ela fez um outro concurso. Quer dizer que... Como professor do departamento, os professores... Na verdade, eu até, naquela época, votei a favor da remoção. Depois eu mudei minha opinião, porque eu vi que tinha um contexto, que a gente não vai entrar aqui, mas um contexto político. Sempre tem, muito forte, né? Então eu digo, não, se é para entrar política, a política é boa, nós somos animais, né, políticos, mas a política eu acho que ela tem que ser democrática. Ela tem que ser igual para todos. Então, se ela não é igual para todos, para mim, então... essa política não deve existir. Então, eu posso dizer que participei, até interrompendo um pouquinho aqui a Juliana, participei das bancas que ela concorreu, e eu posso dizer assim, que todos os membros da banca ficaram abismados com o nível que ela apresentou durante o concurso. Então foi uma coisa uma coisa realmente absurda em termos de produção científica, em termos de desenvolvimento que ela apresentou nas provas, escrita, didática e prático laboratorial. Então, assim, ela de fato se sobressaiu por conta dos méritos da luta que ela teve nesse processo que eu digo, que é de formação. Então, o mestrado e o doutorado, que apesar de eu não ter acompanhado, mas o que ela produziu e como ela veio, a experiência que ela teve, foram sublimes para que ela pudesse ingressar como professora aí efetiva da Universidade Federal do Ceará. Mas isso tudo demandou esforço e tempo, demais, né? De tal forma que hoje está com quase 16 anos que eu estou na casa na UFC, né? Legal. Professora há 15 anos da UFC. Legal, parabéns aí pela trajetória, e é bom a gente falar sobre, né? Porque, novamente, né, o Vinícius está aqui do nosso lado, os colegas, né, ficam ansiosos, né, para poder, enfim, ter uma clínica, um consultório, e passam também aí por um processo, né, que é árduo, por qual todos nós passamos aqui, cada um diferente. Eu tive uma experiência até com o Pedro na BO, né, ali dando aulas também, mas eu entendi que o meu lado era um pouco mais... Empresarial. Mas hoje eu tenho os cursos de imersão também, né? Porque por que é legal estar falando aqui sobre educação? Porque eu andei, Pedro sabe aí que eu já andei aí um pouquinho, e entendi que as novas tecnologias que hoje existem na odontologia, elas são importantes, elas ajudam,
mas de nada resolvem se o dentista ele não se dedicar a aprender a lidar com a ferramenta. Então, a ferramenta por si só, ela não resolve. Então, o simples fato de ter um scanner na mão não quer dizer que você pode ter o melhor scanner do mundo, né? O simples fato de ter um scanner não quer dizer que você vai ser um bom dentista, né? O simples fato de você ter uma impressora no consultório, coisa que, para quem me acompanha aí, eu não sou entusiasta, né, de ter uma impressora no consultório, mas aí cada um tem a sua opinião. O equipamento por si só ele não funciona. Ele precisa de dedicação e aprendizado. E aí, por isso que agora eu estou retomando cada vez mais, né, no ano de 2023, até transformei, que acho que tu não percebeu. Antes era Bucal Clínica, não era isso? Percebi. Percebeu? Totalmente. Você já tinha comentado isso comigo ou não, né? Já tinha percebido, sim, que isso. Mudou totalmente. Mudou, né? Em 2020, fantasia, né? Isso. Em 2020, de 2022 para 2023, né? Eu fiz essa mudança, que agora virou Instituto Brasileiro de Tecnologia e Odontologia, que é justamente focado, né? Eu continuo tendo os atendimentos, os pacientes, quando eu troquei porque a clínica, a gente está aqui desde 2009. Quando eu mudei a fachada, né? Alguns pacientes ligaram para cá, cadê ele? Sumiu? Não, gente, não sumi, estou aqui, vou continuar no ano de 2025 também, atendendo normalmente, agora com um novo propósito, uma nova missão, né? Que é educar com as novas tecnologias e continuo ainda atendendo sim, meus pacientes. Eu não quero perder esse link com a cadeira, porque ele é importante, né? A prática, né, que vocês tanto falam, e aí Pedro pode falar um pouquinho mais, dessa falta da prática, quando o professor ele não tem essa prática clínica. Tu acha que isso dificulta um pouquinho o aprendizado, o ensino ou o aprendizado do aluno? Conta um pouquinho para a gente. Na verdade, a gente faz parte de um curso que prático, né? Prático, né? Na sua essência, ele é prático. Ele logicamente, ele tem que ter a teoria, mas como a Juliana, que teve essa experiência, né, de ensinar, na verdade, eu fui ensinar como monitor ortodontia sem também ter muita vivência. O que é que eu vou ensinar como monitor? Ainda mais como professor. Mas isso, eu acredito que esses primeiros momentos, eles servem para nos estimular, né, a você continuar trilhando, como aconteceu também com você, né? Sim. Então, eu acho que, nesse sentido, quando você começa e sabe o que você quer, então, você corre paralelamente com o trabalho clínico e paralelamente com a academia, né? Então, você vai se formando ao mesmo tempo que você vai trabalhando. Então, quando você se forma, se você for capaz de já ter essas duas, como em inglês diz, os skills, né? Que são, na verdade, os conhecimentos, então, logicamente que você vai ter a possibilidade de oferecer muito mais aos seus alunos. Agora, se eu só tenho a teoria e eu não tenho vivência clínica, o que é que eu vou falar lá? Então, as aulas que normalmente a gente fala e dá, não é, Juliana? É muito assim, baseado na nossa experiência. Então, se você, por exemplo, pegar a Juliana para dar uma aula de exame clínico, que ela é a responsável lá na disciplina, então ela vai citar coisas que o livro ou o artigo não vão conseguir. Por quê? Porque ela tem essa bagagem clínica. E eu acho que isso é importantíssimo para um professor, ter as duas possibilidades, né? Oferecer as duas informações. Eu acho até que talvez seja válido o professor dar uma palhinha, porque assim, eu como aluno, e acredito que muitos pensam talvez como eu, a gente vê os professores ali da UFC, poxa, são a nata da educação que a gente tem, pelo menos regional, e por estar nesse ambiente, que até foi falado aqui, muitas vezes os alunos saem da graduação e já vão para mestrado, doutorado, tudo em sequência. A gente pensa que os professores que são de outras gerações também foram o mesmo processo e não chegaram a experimentar, às vezes, as intempéries, dificuldades ali da parte clínica inicial. Mas o professor Pedro, uma vez conversando com ele, me contou uma história interessante, quando ele morava ainda em São Paulo, era Natal, né, professor? Natal. E aí passava pelaquela correria e tudo mais. Morei. 1900, eu fiz, na verdade, na época que eu me tu formei... trabalhou... Era com assim, o Dr. Jomar ou não? Isso. Me formei em 88, mas não tinha nenhum curso naquela época aqui. Como a Juliana disse, não tinha mestrado, não tinha doutorado, não tinha especialização, não tinha aperfeiçoamento. E aí apareceu essa oportunidade para fazer um curso de aperfeiçoamento em ortodontia com o professor Ajomar no Rio Grande do Norte. Né? E aí eu gostaria que você lembrasse aí esse episódio. A propósito, naquela época, como eu disse, a gente não tinha
a possibilidade de fazer especialização logo depois que se formava. Tinha que ter 2 anos, então, né? Que muito menos um mestrado e um doutorado. Muito menos, nem assim, a mínima possibilidade. E naquela época, para ortodontia, a maioria dos cursos, a maioria se concentrava no eixo sudeste e sul, né? Mas principalmente sudeste. Aí o que acontecia? Lá você tinha que fazer nesse ínterim de 2 anos, 2 anos de preparação para concorrer a uma especialização, que era super, hiper concorrida. Qual é o nome especial que tinha lá? Inclusive, o nome era chamado Batomushi. Né, Batomushi, por quê? Porque foi inclusive um episódio triste que aconteceu, né, num carnaval no Rio de Janeiro, e que muitas pessoas foram ver a queima de fogos, e infelizmente 89, né? o navio acabou, na verdade, que estava com aquela pessoa naufragando, e muitas pessoas morreram. Então, acabaram usando esse termo para dizer que para você se tornar ou ingressar num curso de especialização, você tinha que primeiro ingressar nesse barco, passar lá durante algum tempo para depois conseguir a possibilidade de concorrer a um curso de especialização. E hoje o que a gente vê é um monte na verdade, de curso, né? Ou seja, a abertura de cursos que aconteceu no Brasil foi de uma forma, na minha opinião, altamente sem planejamento nenhum. Tanto o nível de graduação como o nível de pós-graduação. Lá em Araraquara, eu lembro que aqui os alunos daqui iam para fazer estágio, passavam 1 ano e meio em estágio, para poder concorrer à vaga da especialização, fazia a especialização para poder concorrer à vaga de mestrado. Né? A logística hoje não tem mais essa preparação, ou seja, você chega no mestrado sem experiência clínica, já passa para um doutorado, vai que, por acaso, surge um concurso, você presta sem ter experiência clínica para levar para o aluno. Ou seja, você fica só naquela bagagem teórica, e a odontologia é uma profissão prática, né? Arte. É a arte. Exatamente. Agora, só passando a bola para o Vinícius, que eu acabei tirando a bola dele, assim, desculpa. Sem problema. Mas como ele já é o co-host aqui do podcast. Na verdade é porque ele ia falar de um exemplo que eu passei para ele, de vivências que eu passei, né? Eu acho que, se eu não me engano... pode falar, Vinícius. Era em Natal. Mas assim, você vai até lembrar com mais detalhes, mas ele contava os episódios que ele ia para atendimento clínico, atendia muitos pacientes, salvo engano, não era, professor? E tinha toda aquela situação financeira complicada ali inicialmente. Então a gente vê os momentos de glória, mas tem que lembrar que as gerações anteriores também passaram pelos seus apertos, não é isso? Mas teve um momento para mim que foi bem emblemático, né? Porque eu graças a Deus, né, meu paizinho Manuel Antônio dos Santos me sustentou até o 3º mês de vida lá em Natal. Quando chego no 3º mês, eu decidi cortar o meu cordão umbilical de dependência dele, né? Lógico que isso me gerou alguns dissabores, mas naquela época eu era bem magrinho, né? Pesava uns 65 quilos, era ótimo. Mas eu me lembro que eu passava o dia todo trabalhando entre 2 consultórios. Um consultório que era num nível mais popular e um consultório que era bem situado lá no bairro chamado Petrópolis. E certo dia eu me lembro que depois de trabalhar até mais ou menos umas 10 horas da noite, era assim uma coisa assim absurda. Já com orto? Não com clínico, orto, né? Com clínica, né? Eu gostava muito de endodontia também nessa época. Tu tinha quanto tempo de formado? Eu tinha acabado de me formar, me formei em 89, fui morar em 88, fui morar lá em 89, né? E aí, depois de algum tempo, fui morar numa pensão, né? Eu lembro que era difícil, minha alimentação se resumia a um sanduíche por dia. O pessoal às vezes pensa assim, mas naquele tempo vocês já eram ricos, não tinham concorrência, e não é bem assim. E eu me lembro dificuldade sempre tem, né? Eu só ficava sonhando no final do dia nesse sanduíche, que era lá num trailerzinho que ficava lá na Praça Cívica, que era um americano que eu comia. E depois que eu comi, cheguei em casa, quando eu cheguei em casa, diga aí que tinha um dos moradores da pensão na cozinha com a faca tentando arrancar o próprio dente. Aí o que é que eu fiz, né? Logicamente, como um bom cristão, o que é que eu fiz? Não, rapaz, não pode. Vamos voltar. Voltei para a clínica, saí de lá 2 horas da manhã. Para quê? Para fazer só a remoção da polpa, né? Ele estava com dor, Ele estava com dor, estava com uma pulpite que ele estava para, assim, arrancar o dente sem nada, né? Só com a faca. Então, isso aí, na verdade, são experiências que você vai agregando,
na sua vida, e eu acho que assim como essa, outras vão se agregando e você tem possibilidade de passar isso nos cursos que você está ministrando. Então, assim como a gente estava falando que, assim como tem muitas pessoas entrando no mestrado e doutorado sem ter experiência clínica, tem muita gente hoje também dando aula em cursos de especialização sem ter também vivência clínica. Eu vejo, por exemplo, a Juliana, para se tornar professora, e ainda nesse processo, a quantidade de cursos que ela sai para fazer é impressionante. Então, é uma odontologia responsável, é uma educação de responsabilidade. Não é só porque nem só teve só experiência, nem só teve academia, mas são as duas coisas que acabam concorrendo, não é, Juliana? Porque eu sempre vejo a Juliana correndo para um lado e para o outro para que ela tenha... Uma eterna aluna. É uma eterna... E eu também sou um eterno aluno. Né? Tem muita coisa para a gente ainda, e eu acho que é isso que a gente tenta passar para vocês lá, né, Vinícius? É justamente a nossa vivência que a gente tem tido. O começo não é fácil para a grande maioria, né? Acho que para todos, né? Acho que para todos. A não ser, por exemplo, aquelas pessoas que já têm, talvez, um pai... Isso, uma história de família dentista. É, uma tradição, mas acho que, né? assim, eu conheço alguns, né, que tem o pai, uma dentista, até com clínicas de sucesso e tudo mais, mas até para ele se estabelecer... às vezes ofusca um pouco, né? Já ouviram falar daquela história assim, o jogador de futebol ele não consegue criar, por exemplo, vou dar um exemplo aqui icônico, o Pelé, ele não conseguiu, acho que o filho dele jogou, Edinho, mas era goleiro. O Edinho. Né? Ele não conseguiu fazer um outro Pelé, então até seja na odontologia, sei lá, engenharia, medicina, talvez também tenha um pouco dessa dificuldade, porque também, fora a questão financeira, tem a questão pessoal também de realização, né? Então até... não estou dizendo que não seja legal ter o pai ou a mãe dentista e ajudar ali, mas eu já vi algumas pessoas com um pouco de dificuldade ali até para estabelecer a confiança, né? Porque acaba que tem um pouco até, acho que é um pré-conceito, né, da classe. Ah, não, mas porque ele já engatou ali e as coisas estão mais fáceis. E talvez não sejam, né? Em contrapartida, já vi pessoas também que... a clínica, né, o pai e a família, o negócio de odontologia não estava indo tão bem e essa pessoa entrou e conseguiu dar uma guinada, né, melhorando. Então eu digo que é muito em função das nossas decisões, né, e da nossa dedicação também, né? Então tem aí a sua história, Pedro, contando aí de todos os seus perrengues, né, Juliana também. Então assim, por trás de uma história, né, que agora está ali, né, hoje a grande maioria dos dentistas, né, que estão fazendo faculdade, ou seja, federal ou em particulares, né, tá ali, já tá com o mineiro fala burro na sombra, aqui tem isso também ou não? Essa expressão já tá tranquilo ou não? Na verdade, acho que a gente não tem. Essa eu não conhecia. Aí, tá vendo? Então é uma expressão mineira, né? Mas enfim, tem um passo grande a ser seguido. Aí eu vou voltar à pergunta, assim, o Pedro falou, Juliana, que a não ser aquela pessoa que é recém-formada e já sabe o que quer. Será que a pessoa recém-formada ela já sabe o que quer? Eu vou fazer essa pergunta e já a gente vai cair na harmonização orofacial, que eu sei que é um tema que tu domina bastante. Vamos lá. Porque está tendo uma onda aí também da harmonização. Aí, primeira pergunta, né? Não vamos misturar as coisas. Também eu queria ouvir a opinião do Vinícius, já que ele viveu num contexto assim recente. Como é que tem sido a realidade para os seus colegas recém-formados, né? Vamos lá, primeiro. Juliana, me conte aí. Será que já sabe o que quer? Eu acho que ele acha que sabe o que quer. Certo. Né? Porque, assim, muitas vezes o aluno diz, eu quero cirurgia, eu quero harmonização, e eles querem ir direto para uma especialização. Mal eles sabem o quão é importante um primeiro contato, um aperfeiçoamento, um curso menor, para você saber se realmente quer, se inteirar um pouco do assunto para quando você realmente decidir você entrar numa especialização e você já vai com uma outra maturidade. E eu acho que quando eles acham que sabem o que quer, que já chega direto para uma especialização, eles não finalizam o curso com a mesma maturidade do que, por exemplo, como o Pedro, na época dele, que antes dele entrar numa especialização, ele tinha que passar 2 anos ralando para conhecer a odontologia. Engraçado que lá na UFC agora a gente vai ter a disciplina de harmonização orofacial na grade curricular. E antes de ontem,
eu recebi uma mensagem de uma aluna no primeiro semestre, disse assim, professora, já estou doida para entrar na harmonização facial, no primeiro semestre. E que mal sabe as pessoas o quão a posição dos dentes, a presença dos dentes, os dentes estarem íntegros, reflete diretamente no nosso rosto. Isso. E isso, consequentemente, reflete na harmonização, no equilíbrio facial. E é importante... No primeiro período? Primeiro semestre, já pensando na harmonização facial. Eu acredito que é um pouco da tendência, não? Como o Pedro falou, antes não tinha rede social. Né? Quando verdade. você se formou, quando eu me formei, quando você também. Você já formou com a rede... Aliás, você já fez a sua graduação com rede social, sim, não é isso? Sim. Então, assim, na rede social é aquela história, né? Todo mundo basicamente é feliz na rede social. Né? Ninguém mostra os perrengues. Ninguém mostra a parte ruim. Ninguém mostra a parte ruim. E aí eu acho que talvez venha um dilema hoje do dentista recém-formado. Ele começa a ver colegas até mesmo que formaram juntos, né, 2 anos, de repente começa a produzir algo bonito ali na rede social e não tem problema nenhum fazer isso, né? E aquilo ali passa uma sensação de sucesso, né? A pessoa começa a se comparar com aquilo ali e começam as frustrações. Aí tem um pouco da tendência também, né? Tem a tendência da harmonização que tá tudo certo. Eu acho que estudando e se dedicando não vejo problema algum. Mas aí, continuando aí nessa questão da tendência, o que tu vê hoje no aluno? Assim, a harmonização veio para ficar, mas você acha que tem uma moda aí que está permeando a cabeça Eu acho que teve a moda do implante, teve a moda da ortodontia. A Liga do Arame, então? E eu acho que agora a gente está vivendo a moda da harmonização facial, que vai sobrecarregar o mercado, porque não é só dentista que pode fazer. Né? É dentista, é médico, fisioterapeuta também pode, biomédico. Então tem uma série de profissões. A enfermagem também ela está fazendo. Uma parte da enfermagem parece que é liberada até da para farmácia fazer também. Farmácia. E de novo, tá aqui, eu não estou criticando o profissional, não. Eu acredito que se tem informação e está regulamentado pelo conselho. Ao mesmo tempo, isso é bom para a população. Sim. Por quê? Porque aumenta a oferta. Só que, ao mesmo tempo, tem que ver a questão da credibilidade desses profissionais que estão oferecendo serviço. Inclusive dentista. Não é porque ele se formou em medicina que ele é um bom médico. Não também. É porque ele é um dentista que ele é um bom dentista. Então, isso a gente se estende para todas as profissões. Mas a odontologia, eu acho que a harmonização ela veio para ficar porque a gente é muito capacitado em termos de face. Isso aí eu tenho certeza. Diferente de outras profissões, que essa abordagem é bem diferente. E é como eu estava dizendo, os dentes, a oclusão, tudo reflete na posição da nossa mandíbula, da nossa maxila, do nosso lábio, e isso está relacionado diretamente na harmonização facial. Inclusive, eu digo até para o Pedro que a gente faz harmonização facial em crianças. Com os dentes, reposicionamento, né? Lá na clínica, os tratamentos ortopédicos é tratamento de harmonização facial. Não deixa de, com certeza. Com certeza, está harmonizando, equilibrando a face desde cedo. E o que tu acha dessa tendência aí atual? As tendências vêm e vão. E eu acho que o melhor filtro, talvez, aí para a sobrecarga que o mercado sofre é o tempo, né? Assim como o tempo vai filtrar os melhores livros, as melhores músicas e os melhores filmes, daqui a alguns anos a gente vai saber quais foram os melhores profissionais em harmonização que ficaram no mercado e os que foram colocado para escanteio, assim como aconteceu em todas as outras especializações. Legal. Faz parte aí do processo. O que eu percebo é o seguinte, tem muitas tendências, né, em todas as profissões, não só na odontologia. Mas eu falo o seguinte, né, tem uma parábola, não sei se vocês conhecem, que é a parábola da raposa e do porco-espinho. Alguém aqui já... É uma parábola grega. Alguém já ouviu falar dessa parábola? Eu já sei, mas repito. Vamos lá. Basicamente é o seguinte, né? A raposa, todo dia ela está pensando num plano mirabolante ali para pegar a sua caça, né? O porco-espinho. E o porco-espinho ele sabe uma única coisa, que é se defender e se defender bem. Então ele não sabe correr, ele não é ágil, mas enfim, ele sabe se defender. Então a raposa todo dia ia lá fazer um plano mirabolante para tentar pegar o porco-espinho. Né? E um certo dia a raposa pula na frente do porco-espinho e diz: haha, te peguei. Né? E aí o porco-espinho olha para a raposa e diz: lá vem a raposa novamente com a mesma ou uma estratégia diferente para tentar me pegar. O porco-espinho vai lá, abre seus espinhos
e consegue fugir da raposa. Resumindo, né? Eu vejo muito dentista, por isso que eu quis fazer a analogia, indo igual a raposa, né? Surgiu uma tendência aqui, ele vai na onda. Surgiu uma outra tendência ali, ele vai na onda. Então, toda hora ele fica tentando fazer. E aí tem um autor que eu gosto muito, que é o Jim Collins. Ele fala muito sobre gestão. Não é de odontologia, mas é de gestão. Que às vezes as pessoas ficam procurando, ele fala, né, do livro, The Next Big Thing, a próxima grande coisa. E às vezes a próxima grande coisa é aquilo que você está fazendo. Você só precisa fazer aquilo de forma repetida várias vezes, que é o que o porco-espinho faz. Ele faz ali, ele sabe se defender bem. Então, quando a Juliana começou a fazer ali a especialização, aliás, o mestrado, ela se dedicou àquilo ali e obteve resultado, né? Então, um recado aí, que eu, pelo menos o meu, né, que eu deixo é fazer de forma constante, né, e se dedicar. Porque eu vejo muito a sua turma aí com 2 anos, né? 2 anos, 3, 4, 5, e às vezes se frustrando porque querem os resultados ali também rápidos, né? Você que pode contar um pouquinho para a gente, ainda mais com o mundo da rede social, né? Eu passei um pouco por esse processo e dentre as facilidades que a rede social traz também os prejuízos, e acho que talvez a ansiedade é um dos principais, assim, que a minha geração talvez sofra, né? Então, assim que eu me formei, eu já queria logo, de fato, colocar a mão na massa, mas faltou-me talvez ali na época, e acho que é a principal mensagem que eu tento passar para quem está se formando um pouco depois de mim calma, faça um planejamento, não coloque os pés pelas mãos, né? Então, eu aluguei ali o consultório e tudo mais, mas como todo recém-formado, não tinha paciente suficiente para isso, e nem experiência para ter um diferencial, para tratar pacientes e, enfim, atrair um bom público. E aí, além da dívida, me faltava, que eu criei com isso, né? Em alguns meses, me faltava a experiência. Eu fui atrás de atender em outras clínicas e tudo mais. Passei pelos desafios de atender em clínicas populares, clínicas que atendiam plano. Bom, cheguei a fazer limpezas aí, restaurações quase de graça, né? Mas que me foram positivas em alguns pontos. Eu vejo dessa forma, né? Eu queria a tua opinião, eu vou dizer a minha, tá? Eu, quando me formei, eu trabalhei em clínica popular lá em Belo Horizonte e aqui também em Fortaleza, que eu vim para cá com pouco tempo de formado. Independente dos valores, e a gente até antes aqui do podcast estava falando, né? Independente dos valores que se recebiam, eu tinha bem na minha cabeça o seguinte: eu não tenho experiência, né? Não tenho prática clínica, né? Então, assim, sendo bem sincero, tá? Eu comecei e eu nem olhava o valor que eu estava recebendo ali por aquele procedimento. Na verdade, eu entendia que eu tinha as minhas limitações e o que eu queria mesmo era me dedicar ali à odontologia, né? Então, eu passei alguns anos e, para mim, assim, estou sendo bem sincero, para mim foi uma experiência que me deu mão, né? Me deu mão e, aos poucos, eu fui abrindo meu próprio negócio e aí fui, aos poucos... Até o ponto que eu fiquei totalmente independente. Mas eu entendo que tem todo esse dilema, né? E foi isso, exatamente essa mentalidade que eu tentei desenvolver durante o processo, porque, evidentemente, nos primeiros meses bate aquele baque, assim, você pensa, nossa, e agora? O que é que eu vou fazer? Porque a clínica que você tentou, você não deu certo. E aí você está na clínica popular com as dificuldades que existem, você fala, será que eu vou sobreviver, né? Será que vai dar certo esse negócio? Mas depois de um tempo que realmente tentava cultivar aqui na minha mente, era isso. Eu estou passando por um processo, tenho que ter paciência porque eu estou aprendendo. Não tenho como querer concorrer a dentistas que estão há 25, 30 anos no mercado. Até 5 anos, né? Que já tem uma experiência, já tem uma bagagem. Com certeza. E aí você vai, além da experiência prática mesmo, você vai conversando com pessoas. E aí entra um pouco naquela questão do aluno que no primeiro semestre já sabe o que quer, porque durante a graduação inteira eu gostei muito da endodontia. No final, no último ano, me aproximei mais da prótese, tanto que eu fiz meu trabalho de conclusão de curso com a professora Lívia Fiameng, né, de prótese. Mas está na horta agora. E agora estou na horta. Mas foi nesses... Então ele é um exemplo de que o aluno não sabe o que quer, é isso? Na maioria das vezes. Né? Mas assim, porque é de fato, né? Até quando a gente escolhe a profissão, eu com 17 anos, vou ser dentista, né? Então a gente tem as dúvidas. Mas eu digo que eu sou uma pessoa bem persistente, né? Então, quando eu começo, não, vou ali até o fim. Eu sempre penso que quem tem a sorte de já decidir cedo e consegue se manter naquilo com um bom planejamento e tudo mais, obviamente vai ter um tempo ganho ali,
Mas até mesmo conversando com muitos professores, eu vejo que alguns professores planejavam outra área da odontologia e acabaram indo para aquela área ali. Faz parte da caminhada, né? Mas aí foi nesses meses conversando, foi inclusive nas clínicas populares que eu tive a oportunidade de ver a ortodontia fixa mais de perto. Na graduação a gente trabalha mais com a ortopedia. Não tem a fixa pouco, é? Na graduação, não. Na graduação a gente, pelo menos a UFC, eu sempre às vezes até entro num debate, num embate aqui com a professora Juliana, porque assim... Vamos criar polêmica agora. A minha visão é que podcast, se o aluno ele está na universidade aprendendo a fazer alguma coisa, ele tem que colocar em prática o que ele está aprendendo. Então, o nosso conteúdo prático laboratorial que a gente desenvolveu foi justamente tornar o aluno capaz de confeccionar os aparelhos, saber para que eles servem e quando eles forem para a clínica, eles serem capazes de também colocar esse aparelho que ele mesmo fabricou, né? Ou seja, tem uma conexão entre o que é da prática e o que é da clínica. Ao contrário, por exemplo, eu me formei numa época em que a ortodontia, em nível de graduação, ela não tinha propósito e essa conexão entre prática e clínica. Nós éramos simplesmente o quê? Estudiosos de um conteúdo que sequer ia ser aplicado nas nossas clínicas como generalistas. Então, o que a gente aprendia era o que era mais ou menos formatado e vinha, né, da escola americana, e a escola americana dizia que a ortodontia era para especialista, não era para graduando nem clínico geral. Isso mudou nos dias de hoje, né? Então, hoje eu vejo muitas pessoas, e principalmente com o advento, e aí, no caso, os alinhadores dentais transparentes, sim. Muitas pessoas que sequer tiveram uma formação em ortodontia e elas, de uma certa forma, se aventuram a fazer um tratamento ortodôntico que, por si só, já oferece, como nós bem sabemos, uma previsibilidade de 50% em comparação com a ortodontia corretiva. Então, como é que hoje eu posso conceber o mundo que a gente está vivendo, que eu acho que está muito mais rápido e oferecendo muito mais, assim como as mídias sociais, um mundo que não existe. Ou seja, é puro fake. Né? Você achar que simplesmente porque eu fiz um curso, né, Juliana, rápido, e você vê isso na harmonização orofacial, porque eu fiz um curso que vai me dizer como eu mexo com o software, que vai mexer os dentes no planejamento e aquilo vai acontecer. E não é a realidade. Então, infelizmente, eu vejo que tem muita gente, e isso eu vi há um tempo atrás, um grande pastor chamado Ed René, na verdade está vivo ainda, mas naquela época ele fez uma comparação que as pessoas naquela época, isso em 2000, elas queriam que a vida fosse tão rápida como justamente usar um controle remoto. Naquela época realmente não tinha smartphone, mas hoje o negócio está mais rápido ainda. Elas querem simplesmente passar um dedo e acham que aquilo, se passar o dedinho, já é o suficiente para elas terem. Saiu da graduação para especialização e mais um dedinho já está com a clínica. Ou seja, quem acha que é fácil acaba se frustrando. E existe uma caminhada a ser trilhada. Para tudo tem uma curva de aprendizagem. Na verdade, se a gente não trilhar, infelizmente, a gente não vai ter nem o prazer que nós todos temos nas suas especificidades, especialidades, trilhar nessa caminhada, né? Eu acho que esse aqui é mais importante. Até porque, assim, né? Tudo que a gente aprende, muitas vezes são passadas receitas de bolo e cada um é único. E a receita de bolo não se encaixa nas pessoas. Então, a gente precisa ter a experiência clínica, a nossa vivência clínica, ela que vai fazer a gente fazer um bom planejamento, dar um bom diagnóstico e, consequentemente, ter sucesso no nosso tratamento. Exatamente. É isso. E as pessoas querem receita de bolo. Né? Só que com receita de bolo, a gente não tem como. Eu vejo também, né? Claro, os cursos de imersão são importantes, porque a gente aprimora conceitos, enfim. Mas eu vejo também muitas pessoas, né, querendo só o curso de imersão e, de repente, já querendo aplicar... assim, deve aplicar os conceitos, assim, principalmente para quem... eu vejo muitos profissionais com 10 anos de experiência, 15 anos de experiência, 20 anos de experiência, até nos cursos de imersão que a gente tem aqui no Instituto para Fluxo Digital, mas a gente deixa bem claro, né? Isso aqui é um pontapé inicial, que para você
começar a trabalhar no fluxo digital, e isso demanda o quê? Você tem que se dedicar, não é só porque, né, em fluxo digital eu venho trabalhando, quando eu fiz o curso na BO era 2011. Você começou em 2011. 2011. Foi até 2014, né? Naquele finalzinho de curso eu já estava começando a mexer com algumas coisas ali de fluxo digital, né? Não ali na BO, mas já procurando nas minhas andanças por aí. Ou seja, já são 10 anos praticamente me dedicando aí, até mais, né? 2025 já praticamente, ao fluxo digital. Então, assim, é uma bagagem que aos poucos é que a gente vai adquirindo e tem chão. Então, o que eu digo assim, não adianta querer passar, viu? Só clicando ali no próximo e tem até um filme, né, que o rapaz... É o Clique. Clique. Exatamente. E o resumo daquele filme é justamente isso, né? A vida passa tão rápida e passou para a vida dele que ele simplesmente esqueceu da família, né? Colocou como o principal objetivo de vida o trabalho dele, né? E no final das contas, o que é que valeu? Uma morte, né? Ele rico, mas perdeu os melhores momentos da vida dele. Eu acho que falta para a gente, né, essa valorização, sabe? Curtiu o processo, né? E eu vejo aqui, vocês três aqui, eu... parabenizo os três, porque eu vejo sempre vocês três sempre valorizando muito as respectivas famílias, né? Porque eu acho que o principal da nossa vida é justamente a família, né? O trabalho eu acho que é importante, né? Outros aspectos da vida também, logicamente, mas eu acho que a família deve vir em primeiro lugar. E valorizar isso e não perder esse fio da meada, porque também quando você quer acelerar demais, meu amigo, aí pronto. E eu acho que eu tenho que me policiar demais nesse aspecto, né? Porque, inclusive, a Aline, minha esposa, ela vive me chamando a atenção. Para de ficar usando o computador direto aqui dentro de casa, porque, de repente, os filhos estão crescendo e tu tá perdendo isso daí. Tá só no clique, né? Tô lá no computador fazendo aula, deletando arquivo. Respondendo aluno, tirando dúvida, né, Isso, sempre. Então, é uma coisa... Mas a gente gosta, né? A gente se envolve, né? Então, acaba virando, eu acho, Luciano, quase que como se fosse uma droga, assim, sabe? É uma coisa que rapaz, eu tô aqui, tô sem estar no meu computador, tô sem fazer isso relacionado à aula, sem estudar. A gente não sabe ficar sem fazer nada, né? Mas acho que, assim, eu não gosto de ficar fazendo nada, assim, totalmente. Assim, eu tô falando... Entenda, né? A gente tem que ter os momentos, né? Sim. A gente tá ali, família e tudo mais. Mas eu sou uma pessoa que... eu posso... Aliás, eu viajo, enfim, faço também a viagem do trabalho, tem a família também. Mas eu não consigo ficar, assim... 30 dias afastado totalmente ali do... Mas porque... consegue um. Eu não senti muita firmeza aí, não. Não, mas, enfim, eu particularmente, né? O que você faz no seu tempo livre, né? Eu tenho esporte, eu gosto e tudo mais, mas, enfim, por exemplo, televisão, né? Televisão para mim virou um quadro, né? Em casa, né? Ótimo. Porque tá ali. Preciso chegar nesse nível. Enfim, aí... Você tá no seu tempo livre, é isso aí, cada um faz o... isso. Na hora que eu me vejo, tô lá vendo alguma coisa de odontologia, enfim. Mas assim, não como algo... Não é uma coisa assim, nossa, tô aqui olhando isso aqui. Não, eu gosto, né? Então eu vou ler, hoje eu leio muito também sobre gestão também, sobre esse mundo empresarial, vou gostando. Então, a Amazon, agora eu sou praticamente o cliente premium na Amazon, né? Que vai acabando e aí eu tenho utilizado muito, eu sei que tu gosta, né? Eu compro os títulos em inglês, né? Porque ao mesmo tempo a gente vai aprendendo também, né? Ao mesmo tempo. Inclusive, eu acho aquela coisa do eterno aprendiz, né? A gente, eu e o Luciano, a gente sempre brincava de falar e escrever em inglês, né? Isso. E eu lembro também de uma experiência que eu tive. Isso também me ajudou também a rever alguns princípios, por exemplo, trabalho de conclusão de curso, né? Eu tive uma experiência uma vez com uma pessoa, na verdade uma discente, no curso de especialização, e eu sempre dizia para ela, olha, tá na hora que você começar a aprender a estudar inglês. Por quê? Porque de repente você está aprendendo algo que já está sendo oferecido em primeira mão. Se você for ler um livro, o livro ainda já foi alguma coisa que tem um delay aí entre o que foi publicado. Né? Os livros, algumas vezes, se tornam até obsoletos e ultrapassados porque eles vão pegar o que a própria pesquisa ela demora para ser desenvolvida. Mas se você pega
pesquisa que tem respaldo, né, que está no topo da pirâmide, e você vai ler inglês, é muito diferente de você ainda querer ler o livro que foi traduzido para português. Então, ao final das contas, assim, você vê que as pessoas hoje têm outras possibilidades de ter esse conhecimento. Ao contrário, na minha época, eu tinha que ir para uma biblioteca na USP e ficava, assim, morto de alegre quando eu achava um artigo que estava num livro que estava lá na biblioteca da USP. Só para vocês terem ideia. Hoje não, você abre o PubMed e você abre o Google Acadêmico, coloca lá o título e já sai lá. É uma maravilha, mas... E aí? Mas aí, assim, a gente vive no excesso de informação, né? Eu digo mas o excesso, será que ele é o responsável pela falta de interesse? Ou é porque as pessoas já querem algo que já tenha sido mastigado, ruminado, para depois engolir? Mas, Pedro, eu lembro que quando eu era aluna, um bom ponto. Na minha época da graduação, há 20 e tantos anos atrás, o professor Pedro estava lá demonstrando como é que a gente ia fazer os aparelhos ortodônticos, e eu estava lá com o caderno. Pega com alicate na parte piramidal, dobra para a esquerda, dobra para cima, dobra para baixo, vai dar tantos centímetros, tantos milímetros de distância. E a gente anotava tudo. Sempre parecendo fácil, né, professor? Tudo anotado, desenhando. E aí, como é que tu fazia na tua época? Recente agora. Rapaz, hoje em dia a vantagem que a gente tem, acredito assim, é que a gente consegue... Ele faz as mesmas demonstrações, sempre faz parecer fácil, do mesmo jeito, acredito que já fazia parecer na época. Ele faz de olhos fechados, né? Parece que vai sozinho o fio, né? Mas hoje a gente tem a facilidade de poder filmar e poder reproduzir mais vezes aquele conteúdo. Mas no caso da ortodontia especificamente, ortopedia, dobrar fio, não tem muito atalho, né? Só fica bom fazer. A experiência que eu vivo hoje lá no laboratório é que, por mais que vocês tenham acesso a gravador, a filmadora, a lápis e a papel, os alunos muitas vezes só ficam olhando. Eu disse, gente, na minha época, eu estava com um papel e o... Oi? E eles fazem? Tem muita dificuldade de fazer, né? De reproduzir o que a gente fez. Eu disse, poxa, vocês têm gravador, vocês têm filmadora, tem um celular aí na mão para filmar. Na minha época, eu ficava com um papel e uma caneta anotando para onde é que ia o fio, desenhando e tudo, e vocês... Oi? É verdade. Aí, assim, depois também, aquela história, né? A dedicação, né? Aí é aquela história. Eu vejo também, assim, não só na odontologia, né? Eu vejo como um todo. As pessoas querem essa coisa rápida, né? O resultado aí na hora rápido. que eles vão fazer, vão reproduzir, aí não consegue reproduzir, não sabe para onde é que dobra, qual a angulação. Por quê? Porque não anotaram nada. Assim, aquela história. Não existe mágica. Tem uma facilidade imensa hoje, né? Com tecnologia. Não existe mágica. Eu acredito que o sucesso ele é fruto de disciplina e repetição. Né? Não existe essa de... Do nada, ficou viral, né? Que hoje fala-se muito aí nas redes sociais. Fazer aqui até falar aqui para o Pedro que a disciplina do jeito que é hoje, ela é tal qual na minha época, há 20 e poucos anos atrás, né? Os aparelhos que são confeccionados são os mesmos há 20 anos. A aula de cefalometria, a aula de análise da dentição. E eu lembro que quando eu me formei, durante muito tempo, eu fabricava os aparelhos dos meus pacientes. Muitos e muitos, mantenedor de espaço, mantenedor com um dentinho, um recuperador. Por quê? Porque a disciplina realmente, para quem se propõe, você consegue estar fazendo. Lógico que não sai aquela perfeição, sai um aparelho rústico, né? Rústico, acrílico, não sai aquele acrílico lindo, polido, coloridinho, com figurinha, né? Mas que resolveu na época. Eficaz, né? Eficaz. Ele pode não ser Simples, mas é eficaz, né? Mas o que eu penso disso aí é o seguinte, é importante, já que eu penso assim, quando você se presta a fazer alguma coisa, poxa, tenta fazer da melhor maneira possível. Provavelmente não com sua pouca experiência, não vai ser lindo, maravilhoso, mas tente fazer da melhor maneira possível. E aí o que eu vejo é o seguinte, de novo, as pessoas nessa vida de rede social, a coisa muito rápida, tem o que eu diria assim, né, um déficit de atenção agora, porque hoje o telefone ele te chama toda hora, então a pessoa não consegue concentrar naquilo que está fazendo. Então eu vejo
como desafio, não só para 2025, mas para os próximos anos, as próximas gerações, é manter esse foco. Porque, e não só na odontologia, estou falando agora de maneira geral. De novo, né, as pessoas não têm muita paciência para sentar e esperar ali, ou esperar não, dedicar para construir um resultado sólido, eu diria. Dia após dia, ano após ano. Então, eu vejo isso como uma grande dificuldade que vocês vão enfrentar, e quem tiver um pouquinho mais de paciência vai se sobressair no mercado. Aí eu tenho, para complementar, mas quero depois tirar uma casquinha aqui e fazer uma pergunta para os professores, mas aí eu entro também no ponto que, ao mesmo tempo que você tem que ter essa paciência para o resultado sair, o objetivo que você quer chegar é muito importante, porque eu, como ex-profissional, como eu falei, né, de clínicas populares e tudo mais, você vê também muitos profissionais que estão lá há muitos anos e se adaptam totalmente ao processo. A gente sabe que, além, claro, nos traz aprendizado, experiência, um certo networking, mas tem uma certa barreira num determinado ponto. Então, a partir daqui, pelas condições, o contexto, eu não consigo produzir algo tão mais interessante do que eu poderia. E aí a pessoa tem que ter o start de buscar algo melhor. E não, atitude, né? Aí tem que ter atitude, não se comprometer só aquilo ali. Mas aí, para tirar minha casquinha aqui, eu gostaria de também saber dos professores e você, como que vocês tentam enxergar no futuro como melhorar a adaptação entre os alunos dentro da graduação e a vivência clínica na parte mais empresarial, digamos assim, porque eu sei que é sempre um desafio. E aí, só para contextualizar um pouco a pergunta, mas no sentido assim, é claro que atender o paciente na clínica a gente aprende muito, mas gerir na clínica de universidade, né? Mas gerir um consultório é bem diferente. Então, após sair das clínicas populares, eu tive a experiência de trabalhar. Hoje eu trabalho complementando equipes de profissionais que já possuem suas clínicas e que são mais experientes do que eu. Então, eu acabo passando pelaquela situação de não só aprender na mão ali, atendimento de paciente, mas outros fatores. Eu fico ali olhando, poxa, ele documenta arquivo tal dessa maneira, ele se resguarda juridicamente dessas formas aqui e tudo mais. E eu acho que, inclusive, os alunos que, durante a graduação, têm a condição de ter um estágio com um profissional já dentista, são muito felizes por isso, porque aprendem bastante, mas como tentar associar, sair um pouquinho do mundo só universidade e adaptar isso. O que você acha aí, professor? Não, eu acho, assim, agora eu vou fazer uma meia-culpa, né? Eu acho que, como instituição, professor de uma instituição federal, eu acho, não sei, não posso falar pelas particulares, mas eu acho assim, durante muito tempo a gente viveu uma vida em que a odontologia, ela formava os seus profissionais, né, como você recém-formado, né, mas já tem 2 anos aí, mas nós nunca tivemos talvez a preocupação, talvez, de ter disciplinas que pudessem dar essa visão de planejamento, quer seja em nível particular solo ou empresarial. Eu acho que talvez uma guinada que talvez tenha que acontecer, e sobretudo hoje, ainda anexando inteligência artificial, que eu acho que todos nós temos que ingressar, o bonde está passando agora, com certeza. E eu acho que tem que estar todo mundo entrando nesse bonde. Os velhos, os novos e os nem tão novos. Não, tô brincando. A Juliana também bem nova. Foi minha aluna, né? Então é muito nova. Está cada vez mais nova a cada dia. Está cada vez mais nova. Então eu acho que talvez falte para os cursos, inclusive de pós-graduação, essa visão, sabe, de assim, abrangente em termos empresariais, em termos também relacionados à sua imagem, como você deve divulgar, propagar, mas não, acho que deve haver a dependência do aluno só da instituição, ele tem que correr atrás, né? Eu pego aqui o exemplo do Luciano, né? Eu brinco sempre com ele, que ele me entrevistou para fazer o curso, ele que me entrevistou, não foi eu que entrevistei ele, né? Porque os cursos, antes da turma dele, a gente tinha uma banca que era constituída para entrevistar Eu fiz parte da transição, né? Tá vendo? Ele chegou lá um belo dia, aí começou a perguntar, mas isso, aí eu comecei a... Mas assim, isso, na verdade, tem pessoas que, de uma forma nata, assim, já têm esse dom. Então, eu acho que você já teve esse dom de
teve a sua especialização já de implantodontia, quis fazer uma de ortodontia, já tinha feito uma pesquisa e, infelizmente, eu acho que falta isso hoje em muitas pessoas, sabe? Porque se a rede social é mais importante, eu acho que isso acaba tendo um demérito aí para que todo o investimento que você fez na sua carreira. Então, a professora Juliana aqui fez sua especialização em odontopediatria, mestrado, doutorado em odontopediatria, especialização em ortodontia, especialização em harmonização facial. Bem, ela tem toda essa vasta, eu digo sempre que ela é a mais preparada do nosso corpo docente lá em ortodontia. Aí, o que acontece? Se ela, então, não se mostra nas redes sociais, significa que ela não é tão capaz quanto um que praticamente fez quase nada. Então, eu acho que hoje o nosso olhar, infelizmente, está deturpado. Ele não vai atrás de saber da formação de uma pessoa, dos anos de experiência que ela já teve, ou que eu já tive, ou alguém que já está tendo, como Vinícius, entendeu? Então, por que as pessoas hoje em dia, e aí isso é um clamor que eu faço, né, a todos, por que hoje em dia você não vai atrás de saber como você foi saber? Fazer uma entrevista? Entrevista. Vem cá, onde é que você fez? Qual foi a sua formação? Quantos anos você tem de experiência nesse assunto, né? Então, hoje as pessoas querem fazer cursos, infelizmente, sem nenhuma informação. Querem ser tratados por profissionais só porque eles postam nas redes sociais. Que mundo é esse que a gente está vivendo hoje, né? Eu acho que é um mundo que acho que tem que parar um pouquinho para pensar de como a gente vai escolher os nossos tratamentos, os profissionais e até a nossa os próprios vida, pacientes, né? Eles estão sendo impactados pela rede social. E aí isso acaba concorrendo, se a gente não prestar atenção, numa queda de qualidade. Porque vão ser contratados os serviços de profissionais que não tiveram essa preparação, esse tempo, essa experiência e nem sequer estão indo atrás. Por quê? Mas porque eles estão hoje sendo os principais na rede social, eles vão ser os procurados. Eu acho que houve uma inversão aí de valor, está havendo, muito grande. Isso é preocupante. Eu também concordo, respondendo aí a tua pergunta. O que eu penso assim, hoje, né, eu vejo o quão importante é o aprendizado da gestão, tanto é que, além, né, da odontologia que a gente deve continuar estudando, eu também vou buscar conhecimento na parte de gestão. Tenho até produzido conteúdos para a rede social falando um pouco de gestão. E eu acredito muito na questão do equilíbrio, né? A verdade, né, nunca está ali nos extremos, né? Então é importante, sim, ter uma boa formação, minha opinião, né? Ter feito uma boa especialização, mestrado, doutorado. E eu acredito que acho que fundamental hoje para qualquer profissional ele também aprender a se posicionar na rede social. Né? Não é errado, né? A gente tem todo já um código de ética aí que regula o que você pode, o que você não pode. A gente passou por algumas transformações, inclusive a harmonização facial foi... não tem tanto tempo assim que ela foi regulamentada, né, na odontologia. Enfim, eu acredito que é buscar um equilíbrio. E para o profissional que está se formando ou recém-formado, ele tem que buscar sim informação mínima, né, na parte de gestão, porque ele se forma, ele passa de estudante para um empreendedor, né? E muitas vezes ele se frustra, né? Porque ele tem que aprender coisas básicas, do tipo, por exemplo, fluxo de caixa, né? Eu estou falando coisa bem básica aqui de contabilidade que a gente não vê na faculdade, mas aquilo, Pedro, que tu falou, vai também do interesse da pessoa. Ele pode procurar isso, né? A gente não é preparado para vender. Né? A gente é preparado para tratar o dente em si, mas para vender a gente não é preparado. E acho que falta isso. E não tem problema vender saúde. Teve até um colega que teve aqui. A gente precisa saber Marcelo ter Pinto, não tem problema, tá vendendo de gestão, saúde. Sim. De venda, de como abordar, de como contornar o não. Né? Precisa coisas básicas assim que eu tenho aprendido trabalhando nessas clínicas que eu falei, que é lidar, por exemplo, com impostos, chamar um contador, é difícil adaptar todo esse processo e faz parte, né? Mas eu levantei a bola até no sentido assim, eu vejo alguns profissionais, principalmente das regiões mais sudeste do país, sul, sempre abordando a temática de o aluno, estágio com o dentista já formado, que tem clínica. Será que é possível estabelecer uma cultura mais forte nesse sentido? Porque aí você traz uma vivência na prática mesmo, né? Aproxima, né? Aproxima demais ali naquelas... Ou é realmente algo mais
complexo e distante assim de conseguir. Na minha opinião não é, mas acho que falta também interesse do aluno, né? Porque ele tem que ir atrás, né? Tem que aperrear o professor, tentar se aproximar, né? E eu digo assim, o não eu já tenho, né? Eu como empreendedor, eu sempre penso dessa forma, né? O não eu já tenho. Então, assim, tem que buscar. E não é só o primeiro não que tu toma que, enfim, tem várias portas. Eu acho que falta também um pouco de, na minha opinião, tá? Um pouco de atitude aí do aluno que, por exemplo, tá aprendendo a fazer o aparelho. Lá na especialização eu vi isso, né? Poucos faziam o aparelho, né? Ele está ali aquele tempo. Doutor Vinícius faz ou não faz? Não, inclusive, infelizmente a turma do Luciano, ele houve uma formação de um grupo, né? Que simplesmente disse, olha, ninguém quer aprender a fazer aparelho. Foi. Infelizmente aconteceu isso. Eu acredito que elas acabaram perdendo a oportunidade. Então, pra você ter uma ideia, assim, existem vários perfis de alunos, né? Eu vejo muitos colegas, por exemplo, o professor Benedito lá do Maranhão, que às vezes ele se sente assim, impulsionado a enfrentar esses desafios em relação aos alunos. Porque como você tem perfis diferentes e hoje a demanda tem sido muito mais rápida, a gente precisa se readaptar numa realidade do ensino, de tal maneira que a gente torne aquilo atrativo. Então, eu não posso, como, por exemplo, professor, nos dias atuais, ensinar o que foi ensinado a ortodontia na década de 60 e 70. Eu já tenho que readaptar hoje em dia com o desenvolvimento tecnológico para a ortodontia dos anos atuais. Mas eu sempre primo para uma certa liberdade de conhecimento. Então, eu não sou e nem estou preso e nem quero ficar, por exemplo, a uma certa empresa para que eu tenha que divulgar no curso, por exemplo, de pós-graduação uma empresa, que eu mesmo sou muitas vezes o dono. Não, eu acho que você tem que ter uma independência. Claro. E você tem que contemplar tudo que se refere àquela especialidade. Por exemplo, a Juliana acho que pode até falar isso em relação à tua especialidade, né? Que você tem ensinado, que é a harmonização facial. E tem, eu acho, que um apelo muito grande das empresas, não é? Sim. As empresas, elas estimulam bastante que você venda todo o cardápio que elas oferecem, né? Lhe contrata como speaker, como... Enfim, é um mercado forte e que tem um apelo muito grande. Eu não vejo problema nenhum nisso, dando a minha opinião. Mas, assim, eu digo o seguinte, o dentista continua sendo o dono ali do paciente, o dono do caso. Não é a marca A, B ou C que vai resolver o problema do paciente. Quem resolve o problema do paciente é o dentista, né? E aí, assim, as parcerias é normal de acontecer. Mas eu volto a dizer, né? Nenhum equipamento ou nenhum produto vai fazer com que um dentista ruim ofereça um tratamento bom. Né? Um tratamento de excelência, né? No curso, você precisa dar a oportunidade para os alunos testarem várias marcas. Isso. Eles precisam experimentar, para que eles tenham a experiência, até para eles poderem ter a experiência própria. Poxa, gostei, não gostei, deu certo, não deu certo. Por que isso aqui não deu certo? Por que isso aqui está contraindicado? Por que isso aqui é melhor? Né? O que foi de insucesso? Porque eu acho que a gente aprende muito mais com os insucessos do que com o próprio sucesso, porque é o insucesso que vai fazer a gente pensar, amadurecer o que deu errado e por que deu errado e como fazer o certo. Mas, infelizmente, né, eu vejo que tem muitos profissionais que, como nas redes sociais, querem mostrar só o que deu certo. Eu tenho sempre eu acho que vocês... 3 que foram meus alunos, né? Acho que podem até comprovar isso. Eu compartilho sempre, né? Eu compartilho sempre os meus insucessos. Por quê? Porque eu quero que vocês não passem pelo mesmo insucesso. É a curva de aprendizado, né? Então se esse é o papel do professor, se eu posso ajudar no sentido de evitar que você passe pelo mesmo percalço, por que eu vou fazer isso? Não, olha, já passei por isso. Resta você, se você quiser também passar, passe. Mas eu já dou minha opinião aqui que não deu certo, né? Eu acho que às vezes falta muito disso, sabe? A gente compartilhar nossas experiências, que eu acho muito importante para a formação daqueles que estão aí ingressando no mercado ou que já estão procurando algo de mais novo, né?
Legal. A gente vai chegando aqui ao final do nosso podcast. Acredita. O papo é tão fluido que passa rápido, né? Vou fazer agora a inversão aqui. Uma mensagem final aí, Vinícius, para aí para os colegas dentistas, né? Não só para 2025, mas para os próximos anos. Tenham paciência sempre, né? Assim, se planejem sempre que possível. Estudem. Mas, estude, lógico, né? Mas também não se bloqueiem das experiências que você pode passar. Não é porque você está no primeiro semestre e acha que gosta de um assunto, você vai morrer de amores por aquilo pro resto da vida. E tentando ser bom, a gente provavelmente vai conseguir ser bom em algum momento, né? Então, com certeza. Acho que a mensagem é essa. Legal. Doutora Juliana? Eu acho que a gente não precisa se sentir perfeito para dar o primeiro passo. Porque muita gente fica dizendo, eu não estou pronto, eu não estou pronto, não estou pronto, e a gente precisa dar o primeiro passo para a gente poder aprender, porque a gente só aprende realmente na prática, e que os erros é que traz mais ensinamento. Então, é ter constância, eu acho que é constância no seu propósito, né? A palavra da moda agora não é propósito, então é constância de propósito. É isso aí, legal. E eu, na verdade, assim, um pouco diferente, se a gente olha para ali para a câmera, né? Mas, assim, eu estimulo a vocês estarem sempre ao lado de pessoas que estejam preocupadas com o crescimento. Então, eu tive sempre, assim, desde o colégio, né? Colégio Cearense que eu estudei, sempre meus amigos eram estimuladores do estudo. Muitas vezes até mais do que os professores. E eu sempre tive também a felicidade, né, de contar também com pessoas trabalhando comigo que sempre me estimularam. Então, o professor Luciano, que trabalhou com a gente lá como professor da ABO, a professora Juliana, que é assim, com o professor Jeová, são estimuladores de estudo e de trabalho. Professor Jair, lá na Viva Academy, professor Marcelo e professora Aline, professores da ABO. Então, são pessoas que você vai trabalhando junto e vão acrescentando, estimulando para você crescer cada vez mais. Então, a mensagem que eu dou é que vocês se agreguem àquelas pessoas que sejam estimuladoras do crescimento de cada um, para que vocês possam chegar em 2025, em 2026, ou seja, para toda a vida, num ponto que lhe dará felicidade. Esse é meu, na verdade, conselho que eu dou para todos. A voz da experiência. Legal. Pessoal, chegamos aqui ao final desse podcast. Para mim foi um prazer realmente, né, dividir a mesa. Vou fazer as honras aqui a meu nobre amigo, né? A gente nobre. A gente fica às vezes um tempo sem conversar, mas quando retoma a conversa é legal, né? A gente tem essa intimidade e é legal. Realmente agradeço a presença também, professora Juliana, doutor Vinícius também muito contribuiu. Beleza? É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço e até os próximos podcasts. Valeu!